CPMI do INSS. A farra dos benefícios fantasmas e a investigação que promete, mas que todo mundo desconfia que vai terminar em pizza. O Brasil é um país tão criativo que consegue transformar até a Previdência Social em um roteiro de comédia pastelão. Só que, infelizmente, quem paga o ingresso dessa piada somos nós, contribuintes. A CPMI que está sendo montada para investigar as fraudes no INSS é mais um capítulo dessa novela interminável, onde os vilões mudam de figurino, mas o enredo continua o mesmo. Alguém sempre encontra um jeito de meter a mão no dinheiro público, e quando a coisa fica feia, surge uma comissão para investigar, gerar manchetes, e no final, tudo acabar em um grande nada. Vamos começar pelo básico. O INSS é aquela instituição que deveria garantir que os trabalhadores que contribuíram a vida inteira pudessem ter uma aposentadoria digna, um auxílio-doença quando necessário ou uma pensão para a família em caso de morte. Mas, como tudo que envolve dinheiro público no Brasil, virou um prato cheio para os espertalhões. E não estamos falando só de pequenas fraudes aqui e ali, mas de esquemas bilionários que envolvem desde servidores públicos até médicos peritos, passando por políticos e empresários que viram no sistema previdenciário um caixa eletrônico sem senha. As fraudes no INSS são tão variadas que daria para fazer um catálogo. Temos os clássicos benefícios fantasmas, onde pessoas já falecidas continuam recebendo como se estivessem vivas e cheias de saúde, e não é que algum parente caridoso continua retirando dinheiro. Temos também os auxílios-doença aprovados com laudos médicos falsos, onde um simples dor nas costas vira motivo para anos de afastamento, mesmo que o sujeito esteja por aí jogando futebol e carregando piano. E não podemos esquecer dos casos de gente que nunca contribuiu com um centavo, mas conseguiu se aposentar como se tivesse trabalhado décadas. Isso quando não usam documentos falsos ou invadem o sistema para incluir nomes fraudulentos. O mais engraçado, se é que podemos chamar de engraçado, é que muitos desses esquemas são conhecidos há anos. O TCU já soltou relatórios, a CGU já fez investigações, a Polícia Federal já prendeu gente, e mesmo assim a farra continua. É como se o sistema fosse tão frágil que, mesmo depois de um escândalo, outro grupo aparece e pensa: pô, se eles conseguiram, por que eu não tentaria também? E assim vamos, em um ciclo infinito de corrupção e impunidade. Agora, com a CPMI, a esperança, ou seria ingenuidade? É que finalmente alguém coloque ordem na casa. A ideia é investigar a fundo, apontar os responsáveis e propor mudanças para evitar que novos desvios aconteçam. Mas vamos ser realistas, CPIs no Brasil têm um histórico de servir mais para teatro político do que para resultados concretos. Os deputados e senadores fazem discursos inflamados, a mídia repercute, alguns nomes são queimados, mas no final, quando a poeira baixa, pouca coisa muda. Alguns servidores de baixo escalão viram bodes expiatórios, um ou outro político fica com a imagem arranhada, mas os grandes chefões dos esquemas raramente são punidos. E o que explica essa impunidade? Bom, além da lentidão da justiça e da complexidade dos esquemas, tem um detalhe importante: muita gente poderosa está envolvida. Não é só um ou outro partido, é um problema que atravessa governos, gestões e siglas. Tem gente que se diz de esquerda, de direita, de centro, mas que na hora de desviar dinheiro público parece estar todos no mesmo time. E aí fica difícil acreditar que uma CPMI, sozinha, vá mudar algo. Mas vamos dar o benefício da dúvida. Se essa comissão for diferente, se realmente pegar os grandes peixes, se propor mudanças estruturais no INSS, se pressionar por punições severas, talvez tenhamos alguma esperança. O primeiro passo seria identificar os buracos no sistema que permitem fraudes tão descaradas. Por que um benefício continua sendo pago mesmo depois da morte do titular? Por que laudos médicos falsos são tão fáceis de conseguir? Por que servidores públicos envolvidos em esquemas não são imediatamente responsabilizados? Outro ponto crucial é a tecnologia. O INSS ainda funciona com sistemas arcaicos, cheios de brechas, enquanto países sérios já usam inteligência artificial e cruzamento de dados para flagrar irregularidades. Será que não está na hora de modernizar tudo isso? Claro que sim, mas aí esbarramos em outro problema: modernização custa dinheiro, e o que sobra depois das fraudes nem sempre é suficiente. No fim das contas, o que mais revolta o cidadão comum é a sensação de que, enquanto ele se mata de trabalhar e paga seus impostos em dia, tem gente rindo à toa com dinheiro que deveria estar indo para quem realmente precisa. O aposentado que espera meses por um benefício, o doente que não consegue um auxílio, a viúva que tem que provar que o marido realmente morreu. Esses são os que sofrem enquanto os espertos se dão bem.
E aí voltamos à pergunta inicial: a CPMI vai mudar algo? Ou vai ser só mais um episódio dessa novela sem fim? A resposta, infelizmente, a gente já sabe. Mas enquanto houver um mínimo de esperança, vale a pena acompanhar, mesmo que seja só para rir da desgraça, porque chorar já não adianta mais.